Apocalipse de João. Meditamos na semana passada sobre a revelação de Jesus Cristo, segundo o capítulo 1 de Apocalipse. Estamos chegando no final do ano, é natural fazermos aquele balanço geral sobre nossas vidas, exame de consciência. E, como eu disse na semana passada, Apocalipse é um livro que nos ajuda bastante a fazermos considerações e um balanço sobre nossa fé, nossa igreja. Obrigado, irmão. É essencial fazermos esse balanço. Quando a gente não faz, a gente se perde bastante, porque a gente acumula erros e pecados e que muitas vezes nós não conseguimos mais voltar. Infelizmente isso acontece. Mas quando nós fazemos o dever de casa, vida de oração, comunhão, oração como a gente viu no Salmo 139, onde a gente pede: Senhor, sonda os nossos corações. Ele sonda, Ele trata, e essa é a nossa esperança. É que o Senhor, que é Senhor da igreja, é Ele que tem que fazer esse balanço sobre nossas vidas, esse exame, essas considerações, apontar caminhos de revitalização e reforma, ou renovo, como quer que queiramos dizer, né? Ele é aquele, narrado pelo próprio João, que está no meio da igreja, que conhece suas obras, e é aquele que faz uma análise de cada uma delas, naquilo que elas precisam mudar. Ele é o mais interessado nisso. Ele é o Senhor da igreja. Foi Ele que a comprou. E Ele sabe o que ela precisa mudar. E viver pela fé é viver essa experiência. Crer nisso. Crer que Jesus de fato na palavra se revela a nós, a fim de buscar nos restaurar, nos curar e nos transformar. Ele aponta. E aqui nós vamos ver no capítulo 2, ele aponta aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta. Ele expõe as feridas da igreja, ele expõe suas doenças espirituais. E quando ele expõe é para curar. É aquele princípio que vimos no início de nossa série, em Oséias 6. Vinde e louvemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e curará. Para que assim possamos viver diante dEle. Assim viveremos diante dEle, quando Ele nos cura. Como médico, Ele faz a ferida, Ele abre, para que Ele possa curar uma enfermidade que está lá no nosso interior. Às vezes é um câncer maligno que está no meio da igreja, espiritualmente falando, e Ele precisa ferir a igreja, para que Ele cure a igreja, né? E não é diferente quando nós lemos as cartas que Ele escreve às igrejas, né? Então fazer esse check-up, esse balanço, conhecer nossas feridas e doenças, é fundamental para que a gente experimente isso, restauração e cura dEle. Porque é Ele que nos trata, é Ele que tem esse compromisso, porque Ele ama a sua noiva, e pela fé nós precisamos viver a experiência de ser noiva de Cristo, de crer que Ele está em nosso meio, de que Ele anda, de que Ele tem uma palavra, uma mensagem, um apelo bem específico, e responder isso com fé, crendo que é o Espírito que orienta, né? Bom, quero fazer um resumo do que vimos. Primeiro, verso 1 do capítulo 1, o livro trata de Jesus Cristo. Apocalipse significa revelação, o livro é sobre Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Mas tem um propósito essa revelação, ela é dada à igreja. No verso 4 aparece já a primeira vez que João está escrevendo as 7 igrejas, ele saúda essas 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É para a igreja que ele escreve. E
no verso 10 em diante, até o verso 13 mais ou menos, ali é narrado essa visão que João tem, né? João é arrebatado no espírito na ilha de Patmos, enquanto ele estava lá, exilado, e ele recebe a visão de Jesus Cristo, e a primeira visão que ele recebe é de uma voz, né? Eu vi a voz que dizia, né? Aí Jesus se revelando, primeiro com a voz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e ele deveria trazer essa revelação de Jesus para as igrejas. Aí no verso 12, ele disse: virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, eu vi 7 castiçais de ouro. O livro é sobre Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo. Mas a primeira coisa, a parte visível que João vê de Jesus Cristo, são os castiçais de ouro. E o que são os castiçais de ouro? As igrejas, que ele vai falar depois no verso 20. É interessante isso. Ou candelabros, talvez na sua versão diz isso, né? É interessante isso, porque a primeira coisa que João vê de Jesus são as igrejas. Não é à toa que a igreja é chamada de corpo de Cristo, né? Nós somos extensão, a gente está falando sobre isso o tempo todo. Isso é viver pela fé, é viver a vida de Cristo, manifestar a vida de Cristo. Cristo se revela nela, Cristo foi dado a ela, as cartas é para ela, o livro de Apocalipse é para ela. A glória de Cristo se revela nela. Então ele escreve, ou melhor, primeira coisa que ele vê de Jesus, é importante entender isso, ele vê os castiçais. E no meio dos castiçais, aí ele começa a ter a visão de Jesus no verso 13 em diante, aquela visão gloriosa, que ele não se aguenta diante dessa visão e cai como morto, né? No verso 17, ele cai ali como morto diante da visão e é restaurado por Jesus. Jesus declara para ele mais umas verdades, né? Da qual ele havia dito, mas é interessante essa visão, né? Tem gente que quer ver Jesus em outros lugares, né? E não na igreja. Jesus foi dado à igreja, se revela na igreja, ele está no meio da igreja. Devemos valorizar isso. E no verso 20, eu acho que faz uma ligação aí, que a gente vai falar, diz assim: o mistério das 7 igrejas, que viste na minha destra, e as dos 7 castiçais, são... Desculpa, peraí, rapidinho. O mistério das 7 igrejas... Desculpa, estou lendo errado, irmãos. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, é o seguinte: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Aonde aparecem as estrelas? Aparece no versículo 16. Ele está tendo visão de Jesus, e Jesus tinha na sua destra 7 estrelas, que são os mensageiros da igreja. Para cada igreja Deus tem um mensageiro. Você não tem os seus mensageiros, não. Você tem que se submeter ao mensageiro da igreja. Para cada igreja tem uma mensagem específica dada por Jesus a esse mensageiro, para que você conheça a palavra de Cristo, experimente a vida de Cristo por essa mensagem, por aquilo que o Espírito diz à igreja. Você precisa crer nisso. Você precisa, de alguma maneira, compreender isso, valorizar isso. A gente, infelizmente, o histórico de nossa denominação é desprezo pelos mensageiros, né? Não tem uma denominação histórica, como podemos dizer, né? Desde a Reforma, os anglicanos, presbiterianos, metodistas, batistas e congregacionais, os pentecostais clássicos, dentre outros, né? Infelizmente, a nossa denominação, ela não tem muito apreço pelos mensageiros. Às vezes as pessoas acham que é apenas mais um que está falando, e às vezes elas se acham no dever de ter sua opinião e de discordar e de falar assim para as outras pessoas aquilo que não concorda, né? Elas não têm essa experiência, essa visão espiritual.
que nós precisamos ter. Claro, se esse mensageiro estiver em pecado e infiel a Cristo, a igreja tem o dever de trazê-lo para a reflexão e para o arrependimento. Mas se não, para não desanimá-lo e ele não tenha que trabalhar contra o seu desânimo, que já é muito duro, ela tem que compreender que isso é mensagem de Cristo. Ela tem que crer nisso. Porque esses tipos de mensageiros que aparecem, narrado como um anjo, como estrela, o que estrela no Antigo Oriente representava? Indicação, caminho. Eles estão na destra de Jesus. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. E eles, como ministros de Jesus e servos de Jesus, eles pregam a palavra de Jesus. Porque logo o verso 16 diz: da sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes, que é a palavra de Deus e a palavra de Cristo. Ou seja, primeiro a palavra de Deus vem para ferir, para matar a nossa carne. E a igreja precisa crer e às vezes ouvir desses mensageiros palavras que são para primeiro ferir, como espada. E entendendo que Jesus, ele tem uma responsabilidade muito grande para esses mensageiros, mas eles ocupam uma posição aqui muito importante no livro de Apocalipse, que muitas vezes a gente desconsidera, até em outros textos, né? Mas é isso que significa as estrelas, né? O mistério das 7 estrelas, que viste na minha besta, e dos 7 castiçais de ouro. Existe um princípio espiritual aqui bem específico. É Cristo, por meio das estrelas, trazendo uma mensagem específica para cada igreja, e ele deu uma estrela para cada igreja, ou um mensageiro para cada igreja, ou um anjo, né? A gente não pode perder isso de vista. É assim que a fé funciona. É assim. E devemos sondar e temer, e nos render a Cristo, somente a Ele, do jeito que Ele nos chama a nos render a Ele, e não do nosso jeito. Lembra, liberdade é submissão, e não euforia para dar a sua opinião. Não é isso. A gente sofre, a igreja sofre, quando ela despreza não só Cristo, mas também tudo aquilo que vem de Cristo. Ok? Isso é um ponto importante. Esse é um ponto importante. Outro ponto que vale ressaltar, que eu falei na semana passada, a gente precisa compreender que a principal atenção de Jesus na história está na igreja. É isso que importa para ele. Todo o seu esforço está na igreja. O seu foco não está no anticristo, não está nas nações, não está em nenhuma, não está na China, no Iraque, nem em Brasília, na rua, nada. O foco de Jesus Cristo está na sua igreja. Essa é a sua prioridade, deve ser a nossa prioridade. E se a gente não perceber isso, a gente vai se perder facilmente. Então, o primeiro lugar que João ouviu no meio das igrejas, andando no meio delas, e o anjo, né, que tem essa posição aí, né, é quem traz essa mensagem de Cristo. E no capítulo 2 e 3, começam as mensagens que Jesus Cristo traz para cada igreja. Mas é importante entender o valor que há na igreja, porque qualquer pessoa que estivesse ausente de alguma igreja, ela não recebeu a mensagem de Cristo. Ela não recebeu. Se ela não está ali, naquela igreja, ou não estava naquela igreja, ela não recebeu a comunhão de Cristo, a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo, que é dada à igreja, a presença no meio da igreja. E muitos não têm recebido a mensagem de Cristo. Escolhem os seus anjos, os 3 tops anjos do Brasil. É fácil ter esse tipo de anjo que não tem nada a ver com a minha vida, que me conhece de forma distante, e que eu seleciono as mensagens que eu gosto, né? E acha que está vivendo na presença de Deus. Não está.
Você pode gostar dessa cultura crente, gostar de mensageiros de mensagem, gostar de coral, mas isso não quer dizer que você está vivendo a fé da igreja, a experiência da comunhão com Cristo, que se manifesta na igreja local. Quem não está nesta comunhão não recebe a mensagem de Cristo, porque a mensagem é apenas à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Só que ao mesmo tempo é para cada membro da igreja, porque há vários apelos dizendo: se alguém ouvir a minha voz, é para a igreja, mas ao mesmo tempo é de maneira pessoal para cada um de nós, em favor da igreja. Se alguém ouvir a minha voz, então não basta ir para a igreja também, não basta ser membro da igreja, tem que ser sensível à voz do Espírito, o que o Espírito está dizendo à igreja. Ok? Claro esse ponto? Não basta ser membro, como a gente acabou de falar, se não é no sentido assim, orgânico eu estou dizendo, se não tem a comunhão, mas não basta isso, tem que ouvir o que o Espírito está dizendo, e submeter o que o Espírito está dizendo, por meio dos meios que Deus estabeleceu para comunicar a palavra do Espírito. Primeira igreja então que ele escreve é a igreja de Éfeso. Essa é a primeira que aparece aí no capítulo 2, verso 1 a 7. João era presbítero dessa igreja. E é assim que começa, né? A gente tem que começar a fazer um exame de nossa igreja primeiro. Depois a gente fala das outras, se der tempo. Mas primeiro, como está a nossa realidade? E João fala ali da sua igreja, da qual ele era membro, né? Era uma igreja muito importante. A própria cidade de Éfeso era talvez na Ásia Menor a cidade mais importante ali daquela região. E essa igreja, se você conhece tanto a carta quanto a narrativa de Atos, você sabe que ela é uma das principais igrejas. Paulo trabalhou arduamente nessa igreja de maneira muito bonita. Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, era membro dessa igreja, porque João que cuida dela, né? João era presbítero dessa igreja. Temos também Timóteo, quando Paulo escreve a carta de Timóteo. Timóteo era um dos presbíteros dessa igreja. E uma vez ele teve a responsabilidade de guiar toda a igreja ali. Ou seja, era uma igreja agraciadíssima com muitos irmãos de fé, de coragem, de experiência com Deus, de profundidade, de fé e amor a Cristo Jesus. Paulo mesmo cuidou dessa igreja com muito amor. A gente vai chegar na narrativa de Atos no ano que vem, né? Em Atos 19 a gente vê Paulo trabalhando naquela igreja, tendo uma relação muito profunda com essa igreja. É interessante que na carta de Paulo aos Efésios, não precisam abrir, ele diz no capítulo 3, verso 19, que aquela igreja, orando em favor dela, que ela conheça o amor de Deus, que excede todo o entendimento. Que eles conheçam, se aprofunda nessa relação íntima com Deus, conheçam o amor dele, toda a sua profundidade, a largura disso. Ele despede esses irmãos em sua carta, na carta aos Efésios, né, no capítulo 6, verso 23 em diante: a paz seja com todos os irmãos, e o amor de Deus e a fé de Jesus seja com vocês. E a paz seja com todos aqueles que amam o Senhor. Ele enfatiza o amor. No início da carta, no meio da carta, com a oração do capítulo 3, e no fim da carta. Outras versões trazem a ideia do amor extravagante, né? Bom, Jesus escreve esta carta, ou uma carta para essa igreja, que era plena do amor de Cristo, desse primeiro amor, plena mesmo. Quando Paulo começa os trabalhos nessa igreja, estamos falando aí do ano 50, 55 da era cristã. Agora, essa carta aqui de Cristo, que João escreve e entrega ao anjo, possivelmente, estamos falando aí do ano 100. João deve ter escrito aí no ano 90, mas até essa carta chegar nas igrejas, na mão, às vezes demora. Vamos colocar aí dos anos 90 aos anos 100. Paulo, lembra, tem uma relação com essa igreja lá pelos anos 50, 55, muito profunda.
Ou seja, quando João escreve aqui, uma geração já se passou. Uma geração seguinte daquela que conheceu Paulo, que experimentou aquele avivamento, daquela geração que estava transbordando da plenitude de Cristo. Agora é uma outra geração, a dos filhos daqueles que ali primeiro congregaram. E assim começa a carta. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, os mensageiros, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou seja, no meio da igreja. Mais uma vez ele introduz, para a gente compreender essa verdade da comunhão da igreja. Conheça as tuas obras, conheça o teu trabalho, conheça a tua paciência ou perseverança, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e vocês achaste eles mentirosos, ou vocês expuseram suas mentiras. Verso 3: e sofrestes, tem perseverança e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, esfriaste no primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e se arrependa, e pratica as primeiras obras. Quando não, ou se não, brevemente a te virei, tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, não basta estar na igreja, tem que ouvir o que o Espírito diz. Ao vencedor, ou ao que vencer, dá-lhe ele a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Essa é a carta de Jesus a essa igreja, que de alguma maneira se estende a nós também, porque essa carta também chegou a nós, e é sempre bom a gente retornar e relembrar. Mas é sempre lembrar o princípio aí do verso 1. Quer encontrar Jesus? Procure na vida da igreja, no congregar, na comunhão. Procure no meio dos castiçais. Quer ouvi-lo? Atente-se ao que o mensageiro está trazendo. Se aplique em ouvir, em aplicar isso na sua vida. Isso é princípio de fé em Cristo, não no mensageiro. É você crer no cuidado que ele tem da igreja e como ele cuida da igreja, do jeito dele e não do nosso jeito. Esse é o primeiro princípio. Segundo, ele começa elogiando essa igreja. No verso 2 e 3 ele diz que é uma igreja operosa. Aquele trabalho, ou melhor, aquele pecado da preguiça, da acomodação, essa igreja não tinha. Não era uma igreja acomodada. E Jesus elogia primeiro essa igreja. Conheço suas obras. Verso 2. Conheço seu trabalho, conheço sua perseverança. É uma igreja diligente, então. Não é uma igreja preguiçosa. Diligente. Depois ele diz que é uma igreja que suporta os maus. Ela põe à prova os falsos mestres, o falso ensino. A gente vê na carta de Paulo aos Efésios uma igreja que tem densidade na profundidade da fé. Uma carta assim, pequena, mas muito profunda, Uma igreja zelosa da sã doutrina, zelosa na defesa da fé, que é a apologética, que é o nome técnico, Não suporta os falsos mestres. E ele fala também no verso 6 que, assim como Jesus odeia os nicolaítas, ela também odeia, coloca eles para fora. Era um grupo herético que se filtrava ali no meio da igreja, e essa igreja combatia as heresias, aquilo que feria a fé em Cristo Jesus. Muitos elogios, Jesus reconhece que essa igreja, ela não suporta os maus, Outra coisa, 3 aí, um terceiro ponto aí,
ela suporta com perseverança o sofrimento. Sofrestes, verso 3, sofrestes e tem paciência ou perseverança, trabalhaste pelo meu nome. Ela não desanima diante do sofrimento, ela é operosa, ela não desanima. É aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 4:8, né, que nós lemos um mês passado praticamente, né, todo início de encontro. Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Perseverança. Jesus reconhece perseverança nessa igreja, né? 3 coisas então: não é uma igreja acomodada, não suporta falso mestre, falsa doutrina, e suporta com perseverança o sofrimento. Essas coisas agradam a Jesus Cristo em todo o tempo, em toda a igreja, e com certeza essas virtudes nós devemos também cultivá-las, com certeza, porque senão o Senhor está nos mostrando, né, já nos mostrou quando nós estudamos os pecados capitais, né, que nós devemos então nos arrepender e voltar às virtudes de Cristo, porque essas características são nobres, toda igreja deve desenvolver, assim como a igreja de Éfeso desenvolvia. Mas, né, aí entra o mas, entra o verso 4, mas tenho porém contra ti, olha só a palavra de Jesus, tem alguma coisa contra você. Jesus é direto, por isso que a gente tem que se expor a Jesus. Jesus não fica de conversinha, sabe? Ele não faz meia volta, ele não fica constrangido, sabe o que é? É que assim, não, Jesus, mas eu tenho algo contra você, igreja no caso, né? A igreja aqui é tratada como uma pessoa, né? Como a noiva dele, que deixaste o primeiro amor, arrefeceste. A ideia seria esfriar. Como vimos, era uma comunidade madura, cheia de qualidade, cheia de homem de Deus e mulher de Deus, mas Jesus está nessa igreja, e o que dói no coração dele é dizer: vocês já não têm mais por mim aquele primeiro amor. Esse primeiro amor para vocês não é prioridade, é isso que dói no coração dele. E essa ferida que ele está compartilhando conosco, porque pelas suas feridas somos sarados. A gente precisa ter essas feridas, as feridas de Cristo. A gente carrega em nosso corpo as marcas, as feridas de Cristo, não é? E é interessante porque aquilo que era a característica da igreja, amor, agora se esfriou. Era uma igreja operosa no trabalho, nos ministérios, tudo corria bem. Todo pastor sonha com uma igreja assim, operosa no trabalho, organizada, zelosa na defesa da fé. Tudo isso é muito importante. Tinham grandes mestres naquela igreja, muitos homens de Deus. Mas Jesus não quer que sejamos zelosos em brigar com o erro, mais do que ser zelosos em amar a verdade. Jesus não quer que sejamos mais zelosos na prestação de serviço do que mais zelosos na comunhão íntima com Ele. É assim que a gente se perde, quando a gente começa a ser zeloso no serviço para com Ele, e a gente deixa o zelo da comunhão íntima com Ele. É isso que dói no coração de Jesus, como quem está vendo a igreja se perder. E uma igreja assim, ela demora a ruir, porque como ela é operosa, as pessoas ali vão mantendo aquilo que está ruindo de pé de algum jeito. Mas Jesus está vendo que aquilo não vai dar certo. Vocês não têm mais o primeiro amor. É como se ele estivesse dizendo: olha, essas coisas que vocês fazem são muito importantes sim, porque ele elogia, mas essas coisas não ficarão de pé, essas coisas não sustentarão vocês por muito tempo, se vocês não voltarem ao primeiro amor. O que sustenta é o primeiro amor.
não é a prestação do serviço, por mais importante que seja. Portanto, se a gente não amar verdadeiramente o amado de nossa alma, que é Jesus Cristo, nós não vamos suportar nada. É só questão de tempo. Nós não vamos suportar as tribulações, vamos entregar os pontos, seremos derrotados nas batalhas, mesmo que sejamos prestadores de serviços para Jesus, mesmo que tenhamos zelo pelo ensino, pela defesa da fé, mesmo que sejamos ali diligentes em trabalhar e trabalhar, sem essa intimidade do amor, a gente não aguenta por muito tempo. O nosso testemunho é falho. É isso que Jesus está alertando essa igreja. Claro que fazemos, ou que o que fazemos por Jesus ou para Jesus, sempre tem um pouco de amor envolvido. Sempre tem, com certeza, aquela pessoa que está ali trabalhando, fazendo. Mas amor apresentado aqui por Jesus é quem prioriza a intimidade, o relacionamento, e não a prestação de serviço. Porque se esse amor que dizemos ter por Ele não for traduzido em comunhão, em deleite na presença dEle, se o amor não se traduzir nisso, esse amor pode até ser substituído por trabalho, pode até ser substituído por pregação, por prestação de serviços da igreja, mas não vai ficar de pé por muito tempo, vai ruir, vai descambar, não vai edificar a igreja. E por estar trabalhando para Jesus, a pessoa ou a igreja, ela vai demorar muito para perceber que aquilo já não dá mais fruto. Vai demorar muito para perceber que aquilo perdeu sentido. E esse é o grande risco de trabalhar em coisas importantes para Jesus, mas não trabalhar em intimidade. Esse é o grande risco. Por isso a frieza, a insensibilidade para com o Senhor, que é tudo falta de intimidade com Ele, são coisas difíceis de perceber e que são uma ponta de ruína muito grande, ou uma porta de ruína muito grande, porque durante muito tempo você até consegue falar de Jesus para as pessoas, no meio da sua comunidade, durante muito tempo você até consegue fazer coisas para Jesus, mesmo que você já não tenha mais comunhão íntima com Ele. E perceber isso pode ser muito tarde. Portanto, reitero aquilo que tem que ser a ênfase de hoje. Às vezes trabalhamos nos serviços para o Senhor, mas não trabalhamos a intimidade do Senhor, com o Senhor. Já falamos tantas vezes aqui, desde Atos dos Apóstolos estamos falando também. O primeiro trabalho é a intimidade. Esse é o primeiro trabalho. E é isso que o Senhor está requerendo dessa igreja e de nossa igreja. Não adianta qualquer outro trabalho, se não houver esse trabalho da intimidade. O incentivo tem que ser esse. Os irmãos têm que sondar, até mesmo a respeito do mensageiro, se é esse que tem sido o foco, diante de todas as mensagens. Porque é isso que Deus quer, é isso que Jesus Cristo quer. É isso. É isso que Ele está requerendo como noivo. Ele nos quer na intimidade. Ele não quer o nosso serviço. E a grande estratégia de Satanás não é nos privar do serviço para o Senhor, mas nos tirar da intimidade para com o Senhor. Para que caiamos no orgulho de fazer serviço para o Senhor, e assim vamos nos defender, como acontece em casa, na briga do casal. Mas olha o que eu faço. Mas peraí, vocês perderam a intimidade. Ah, mas olha o que eu fiz para você. Olha o que eu fiz nisso. Não, mas não é disso que eu estou reclamando. Vamos. Não é assim? Na igreja acontece a mesma coisa. Olha o que eu já fiz. Não é sobre isso. É o quanto você cultivou da intimidade, o quanto você inspirou outros à intimidade. Não é, sobre, é o quanto você edificou a igreja para que ela viva essa intimidade. Não é sobre prestação de serviço. Você não é mais escravo. Somos noivos de Cristo. Por isso parece sempre muito difícil, no dia a dia, parar para desfrutar
10 minutos, 15 minutos de comunhão íntima com o Senhor, do que passar horas e horas no culto, assistindo pregação, sei lá, fazendo coisas de igreja, ou até para a igreja, para Jesus. E por que isso é mais fácil? Porque fazer muitas coisas sem intimidade pode ter a ver conosco mesmo, e não com Jesus. Nós gostamos de nos sentir úteis, e por isso fazemos. Nós gostamos de trabalhar naquilo que trabalhamos, pegamos gosto por isso, gosto por esse serviço que a gente presta para Ele. Nós gostamos de cantar o que cantamos, e é difícil discernir até onde vai meu amor por Jesus e meu amor por mim mesmo diante de tudo isso. É o que Jesus está sondando nessa igreja, operosa no trabalho dele. Portanto, parar alguns minutos para estar com Ele, isso é bem mais exigente. E é isso que o Senhor está reclamando da igreja. O primeiro amor. Sem esse amor, tudo que iremos fazer não vai permanecer, não vai. Você não vai deixar um bom legado, um bom fruto. Não vai. Somente o amor é eficaz. Somente o amor permanece. Eu posso ser muito eficiente, fazer um monte de coisa, mas posso não ser eficaz na obra. Ou seja, eu posso não trabalhar no reino, nas obras que geram vida, vida de Cristo, que geram virtudes, nas obras que manifestam a vida de Cristo no meio da igreja, vida abundante onde Ele nos colocou. Ou seja, eu posso trabalhar em muitas coisas sem trabalhar no reino, e o reino está em nós. É quando Cristo aparece para a igreja e ela tem um encontro íntimo com Ele. Nós contribuímos para essa intimidade. Então Jesus Cristo não quer simplesmente o nosso serviço é importante, Ele elogia, mas Ele nos quer para Ele. Tenho contra ti isso, você se esfriou no seu primeiro amor. Uma coisa quente não se esfria de uma hora para outra, é aos poucos, né? Assim como uma xícara de café, pouquinho em pouquinho a gente não vai percebendo, aquilo vai esfriando, o fogo a lenha vai se apagando, né? Pouco a pouco. Jesus traz essa crítica, vamos dizer assim, né? Esse chamado à igreja, né? E aqui ele estabelece a cura também, porque ele aponta a ferida, mas ele também traz a cura. Verso 5: lembra-te de onde caiu, lembra-te de onde caíste, se arrependa-te, lembra-te, traga a memória e se arrependa, pratica as primeiras obras. Quais são as primeiras obras que a gente está estudando aqui? Rendição, intimidade, aliança. Minha vida é sua, eu vivo para ti. Não é isso que você confessou no seu batismo? A primeira obra é a obra da intimidade. Volte. E se não fizer isso, brevemente eu virei a você, tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se você não se arrepender, vou tirar o brilho de você, a luz, a influência do Espírito Santo, o vigor. Você não terá mais vida. Primeiro, lembra-te, trazer a memória. Quando que eu comecei a esfriar? O que aconteceu? Quando que você parou de orar? Quando você parou de temer? Quando você parou de chorar na presença de Deus? Quando você parou de priorizar as Escrituras? Quando você parou de confessar o seu pecado com vontade? Quando você parou de louvar e agradecer ao Senhor por tudo? Quando você parou de se emocionar com verdades simples sobre quem Ele é e sobre o que você é nele? Quando que você deixou a intimidade? Quando que você não priorizou mais o trabalho dele, na casa dele, com o povo dele? Quando que você foi deixando que outras coisas... Quando que você deixou, né, a prioridade ali da comunhão familiar com Cristo e foi colocando coisas, entretenimento e distrações nisso? Lembra de onde você caiu? Lembra quando que tudo começou? Você precisa lembrar.
Você precisa trazer a memória. Quando que o reino deixou prioridade? Quando que você começou a se tornar uma pessoa agitada, mundana e religiosa? Quando você deixou de servir em adoração? Jesus quer que lembremos. Lembre-se. Lembre-se. E se ele fala isso, a gente precisa crer que com a ajuda dele, lembraremos. Talvez não o dia em si, mas aquele momento, aquela escolha, aquela fase da minha vida, aquela falta de perdão que deu lugar à mágoa, aquele desprezo pela palavra, amei mais prazeres mundanos do que ele. Enfim, lembra-te e se arrependa, se converta, volte. E aqui, como é uma questão de esfriamento, isso é muito difícil perceber. É muito difícil para a gente perceber e se arrepender. Mas mesmo assim Jesus fala, se arrependa. Porque senão, se ele não falar essas verdades importantíssimas, quando a gente precisa falar para as pessoas, é corrigir, trazer as pessoas ao arrependimento. Se ele não falar, por mais que ele ame a igreja, ela vai continuar sem perceber. E ela vai continuar trilhando um caminho de ruína. E se ela não perceber, não se arrepender diante da palavra, e não voltar, ela caminha para mais e mais esfriamento. Essa é a sua ruína. Por isso que Jesus está falando: volte-se, ligue-se, se arrependa. Lembra-te de onde você caiu. Não como quem se justifica do passado. Não é isso a fé no Evangelho. Lembra-te para você se arrepender, para você temer mais o Senhor e lamentar por abandonar o Senhor em algum momento da sua vida, por não priorizar Ele. Difícil isso, né? Dizer para alguém que está no pecado é fácil dizer isso, mas dizer para uma igreja que ama, e uma igreja operosa, zelosa, é muito difícil isso. E é só Jesus para dizer uma coisa dessa. Eu não diria uma coisa dessa. Se eu tivesse que escrever alguma coisa para a carta de Éfeso, ou para a igreja de Éfeso, eu não falaria isso para ela. Pelo contrário, eu ia só elogiar essa igreja. Irmão, vocês são uma maravilha, vocês são um exemplo. E mesmo se tivesse um pecadinho ali, eu não sei se eu ia falar, mas é difícil. Só Jesus para dizer isso, e porque precisa falar, porque é esfriamento, o esfriamento começa. Mas depois vem a ruína, depois ele se apaga. Se não se arrepender, tirarei do seu lugar os castiçais. Isso também pode acontecer com a gente. Servimos, trabalhando, de repente Jesus vem a nós. Se arrependa. Não se apegue no que você faz, nos seus trabalhos, não. Essas coisas não se perduram em si mesmas. Pelo contrário, se você está abandonando o seu primeiro amor, essas coisas estão te afastando do primeiro amor. Esse serviço para Jesus está te afastando dele. Arrependa-te. Arrepende das coisas boas que você está fazendo, mas não é fruto da sua intimidade com Jesus. Arrependa-te por perder de vista esse primeiro amor, esse encantamento por Ele, porque quando a gente perde isso, todo o resto é colocado em risco, perde o sentido. Por isso, Ele que sonda, que conhece, Ele fala: arrependa-te e pratica as primeiras obras. Volte ao primeiro princípio, volte à intimidade, volte à vida de oração, volte antes de qualquer trabalho, buscar inspiração, comunhão, orientação. A igreja não precisa dos serviços, ela precisa da comunhão com Cristo.
e de pessoas que servem a partir dessa comunhão. Volte para isso. Senão, ele vai dizer: eu tirarei do seu lugar o castiçal, ou o teu castiçal, a tua luz, da qual a igreja foi feita para ser luz desse mundo. Mas se ela não voltar ao primeiro amor, o castiçal será apagado. Vocês perderão o sentido de ser igreja, de ser luz. Queridos, de fato isso um dia aconteceu nessa igreja de Éfeso. Hoje você vai para a cidade de Éfeso, onde era a igreja de Éfeso, é só ruína. O máximo que você encontra é que fizeram uma capelinha lá, onde seria a possível casa que Maria morou. É o máximo que você encontra de Éfeso. Ruína. E demorou, não foi assim de um dia para o outro. É esfriamento. E Jesus já percebeu isso ali, na segunda geração, terceira geração quase, que isso poderia se tornar realidade. E se tornou. E se torna em todas as igrejas, todas as comunidades locais que perderam esse compromisso de fé com a intimidade com o Senhor. E às vezes só vão perceber isso muito tarde, porque ainda há pessoas operosas que sustentam aquilo que tem que ruir. Aí demora para se perceber isso. E às vezes manifestam diante da igreja, ou do serviço prestado à igreja, essa cegueira espiritual, de não perceber o que de fato precisa ser mudado. Como eu falei, dificilmente eu disciplinaria essa igreja, só Jesus para discipliná-la, assim como é também em nossa realidade. Se a gente não viver essa experiência dele vir ao nosso encontro, não vai ser pessoa, os jeitos, ou tipos de mensagens que vai convencer, é ele mesmo. Desde que a gente faça o trabalho, primeiro trabalho, primeira obra, que é estar na intimidade com ele, para ser tratado por ele. Então, a história está aí para nos ensinar. Essa igreja um dia perdeu o seu sentido, deixou de ser luz. E o que faz, irmãos, o castiçal ser luz? O que faz a igreja ser luz no meio da escuridão? Não é agitação, não é prestação de serviço, não é moralismo religioso, não é culto que apresentamos, não. A igreja, ela só é luz de fato quando ela prioriza Jesus Cristo. Não é a nossa prestação de serviço, mas a prioridade que damos a Ele. Nossa prioridade não é uma ideia de Jesus, não é um artigo sobre Jesus. Nossa prioridade não é o serviço a Jesus. Nossa prioridade é fazer de Jesus nossa prioridade. Há uma grande diferença nisso, porque se minha prioridade é Jesus, eu posso cumprir o propósito dele em qualquer lugar, que é ser luz, que é manifestar a vida dele para as pessoas, independente do que eu faço até na igreja, porque envolve aquilo que eu sou nele. A prioridade é ele, não é minha tarefa. Reajustar tudo isso não é fácil. Coisas difíceis de perceber. Naturalmente, as igrejas ficam cegas diante do bem que elas fazem de prestação de serviço. Meus irmãos, se a igreja de Éfeso caiu nesse grande pecado, mesmo sendo uma igreja exemplar nos serviços, quanto mais a nossa igreja ou qualquer igreja do Brasil, A igreja que tinha João, tinha o apóstolo Paulo, tinha Maria, tinha Timóteo, só gente boa. Pouco tempo para se corromper, não 2 mil anos. Exato, pouco tempo para se corromper, Uma geração a outra. Não é fácil perceber isso. Por isso que eu estou dizendo isso. Não é fácil perceber isso. Por isso que a gente tem que, às vezes, até olhar para o passado e não ficar se justificando, mas buscar se arrepender.
Trazer, Senhor, é nosso pecado. Ah, mas foi fulano, não interessa, é nosso. Meu irmão, Daniel 9, se Daniel confessou os seus pecados em favor do povo, que não tinha... Daniel é o homem, meu Deus, um dos mais santos e justos que viveu nessa terra. Quanto mais nós, né? É isso, é voltar. Ó, Senhor, a gente caiu nisso. A gente não priorizou nisso. E se arrepender. Não se justificar. E a gente usa serviços, cultos, celebrações, para se desviar do apelo do Senhor. Se arrependa, volta. Nada disso eu estou gostando. Nada disso eu estou gostando. Vocês não estão brilhando. Vocês esqueceram a presença íntima. E é isso que faz brilhar, né? Quero citar, por exemplo, o exemplo de Marta e Maria, né? Marta fez o trabalho para Jesus sua prioridade. Maria fez de Jesus sua prioridade. Jesus não gostou daquilo que Marta estava fazendo. Jesus gostou daquilo que Maria estava fazendo. Essa narrativa está lá em Lucas 10, 38 em diante, né? Você pode acompanhar se quiser, mas é uma narrativa conhecida. Jesus vai com os discípulos na casa de Marta e Maria, Lázaro. Marta estava agitada, procurando, claro, né, correr atrás das coisas que tinha para fazer, recebendo visita. E Maria vê Jesus, se assenta aos seus pés para ouvir sua palavra. Prioridade. Ela tomou uma decisão do primeiro amor. E diz o texto no verso 40, Marta, porém, andava distraída com muitos afazeres. E todos os afazeres de Marta eram para Jesus, tá? É para os discípulos. Mas a palavra ali, irmãos, distraída, que é a melhor versão, mas o sentido literal dela é que Marta estava ausente. É isso que uma pessoa distraída é, né? Ela estava ausente, com muitos trabalhos. E ela repreende Jesus, dizendo, olha, não vai falar nada com a minha irmã? Está vendo ela aí, sem fazer nada? Pede para ela me ajudar. E Jesus responde, Marta, Marta, por que estás tão ansiosa, né? Ou inquieta e afadigada com muitas coisas? Uma só é necessária, igreja de Éfeso, igreja Batista Central. Ou seja, Jesus não se importou em falar a verdade para Marta. Pelo contrário, foi necessário, porque aquela atitude não estava fazendo bem para ela, e nem para as pessoas, e nem mesmo para Jesus, irmãos. A atitude da Marta não estava fazendo bem para ela, nem para Jesus, nem para Maria. Talvez ali até dá para entender. E Jesus a corrige, porque Jesus entende aonde isso vai dar. Porque talvez aquela agitação de Marta pode ser até tolerável. Mas Jesus, para o bem dela, compreendendo aquilo que vai dar, e Marta era amada de Jesus, disse para ela com muita coragem, como fala para a igreja de Éfeso, olha, Maria, aquela que você quer esganar, ela escolheu a melhor parte. Como assim? Eu não estou aqui servindo ao Senhor, tudo que eu estou fazendo aqui é por causa de quem? Por causa de você. Ela escolheu a melhor parte, e essa não será tirada, a sua luz não se perderá. E ali é uma figura da igreja, né? Toda Maria, né? As 3 Marias que aparecem nas Escrituras, né? É isso. Marta, Marta, por que está assim, né? Então, a mesma coragem que ele demonstrou para falar à igreja de Éfeso, ele falou com Marta. E nós devemos também desenvolver essa coragem para falar o que ele tem para falar com a nossa igreja. E coragem para ouvir e obedecer também. Coragem para ouvir e obedecer, porque não é fácil. Não é fácil. Escolher a boa parte. Não é fácil. Mas eu queria focar. Por que Marta não escolheu a boa parte? Porque ela estava distraída, ausente, em muitos serviços. Que triste, irmãos. A igreja de Éfeso ausente da presença de Cristo, porque está atarefada em muitos serviços para Cristo.
Uma igreja que não se atenta à presença de Cristo, ausente à presença de Cristo, não tem essa consciência, não vive debaixo dessa consciência. Que tristeza! É agito, só vai ter agito. E agito está relacionado à ausência. O corpo está aqui, a mente está onde, né? E hoje, fim de ano, o mundo vai bombardear a gente com ausência, com distração. Pense na próxima semana, no que você tem que comprar, no que você tem que comer, no final de ano, isso e aquilo. E Jesus, segundo o Natal dele, né? Não, vamos buscar aquilo que é prioridade. É primeiro ser presente. Primeiro é a presença dele. Ele não se faz presente no meio do agito. Por isso que ele escolheu habitar no ventre de Maria, uma serva humilde, mansa, disposta a ouvir o Senhor. E respondeu ao Senhor: eis aqui a tua serva, cumpre-me a tua vontade. No lugar de silêncio, no meio de viagens, momentos de deserto, mas de muita intimidade. O Natal fala isso. A intimidade de Deus veio ao nosso encontro, que é Cristo. E a gente só encontra pela fé, em humildade, com espírito sereno e calmo. Marta estava ausente. A igreja de Éfeso estava vivendo uma vida ausente de Jesus, mesmo fazendo um monte de coisa para Jesus. Portanto, devemos buscar o Senhor a prioridade. Não devemos nos agitar. Tem gente que antes era um ansioso pagão, agora é um ansioso crente. A gente não deve se agitar nem com as coisas de Deus. Tem gente que é agitado, quer trazer agito para Deus ou para a igreja, né? Nossa, eu vi umas coisas legais na internet, seria legal se a gente estivesse aqui. Eu vi uma coisa de outra igreja, de outra que eles estão fazendo super legal. Não, não é assim. Não é assim. Isso tem que partir de uma inspiração divina. Tem que partir da sua intimidade. Isso que você está trazendo é por causa de sua cobiça religiosa ou de inspiração divina? Sim, podemos inspirar com outros irmãos, mas inspirar, buscar a intimidade que eles buscaram, para fazer o que eles estão buscando, ou fazer o que eles estão fazendo, e não tentar imitar o serviço, porque para cada igreja há um tipo de serviço, há uma realidade de ministérios, mas a prioridade sempre é a comunhão. E se isso não inspirar a gente não deve fazer nenhum serviço na igreja, porque a igreja precisa primeiro de pessoas que servem a Deus na comunhão, que fazem o trabalho de casa, o amor, intimidade. Amém, irmãos? Perder isso é perder o sentido de ser igreja. É o que o texto deixa claro. Perder isso. Trabalhe primeiro isso. Trabalhe o seu relacionamento com o Senhor. Para terminar, verso 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é bom a gente ter comunhão com o Espírito Santo. É Ele que nos mostra o que a gente não percebe. É Ele que nos convence do pecado. É Ele que nos aponta para Jesus Cristo. É Ele que clareia a nossa mente, nos mostrando o caminho de volta. É Ele que nos mostra aquilo que é prioridade, que não são as coisas que a gente faz para Jesus, mas é o nosso relacionamento com Jesus, é o nosso coração entregue a Ele. E quando Ele tem o nosso coração, quando Ele tem um coração de uma comunidade, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, tudo segundo a vontade dEle, naquela comunidade. Caso isso não seja realidade, não há o que fazer. Não há o que fazer. E a gente precisa entender, o que ilumina a igreja é a luz dele em nós. E se a gente perder a presença dele, a gente perdeu a realidade espiritual, a gente perdeu o sentido. É isso. Mais uma vez eu reitero, somos cristãos. Somos cristãos, a nossa fé se fundamenta em Cristo. A nossa fé está fundamentada no relacionamento íntimo com o Senhor. E quando Cristo está no primeiro lugar, tudo fica em ordem. E a palavra é para colocar em ordem a nossa vida.
Final de ano, início de outro ano, Jesus quer colocar em ordem a nossa vida. Prioridade. Jesus quer colocar em ordem a nossa igreja. Prioridade. Adoração, rendição, intimidade. Cultive intimidade, inspire outros irmãos em intimidade. Não há nada melhor do que você possa fazer para a igreja do que isso. Não há nada melhor que você possa fazer para a sua família do que isso. A igreja não precisa de prestadores de serviços. A igreja precisa de pessoas íntimas do Senhor, que amam o Senhor e que no serviço manifestam essa intimidade e contribuem para que outros sejam cada vez mais íntimos dele. Amém? Porque senão dá ruim. Assim como em casa dá ruim, na igreja também dá ruim. A gente começa a brigar, aí a gente se perde. Amém? Se a gente se arrepender, é caminho de vitória, caminho de promessa, caminho de estar com Ele no paraíso. Ao vencedor. A nossa vitória é a vitória da fé, é a vitória de quem se arrepende, de quem se humilha na presença dele. Amém? Glória a Deus, vamos nos colocar à presença dele e que possamos viver esse caminho de vitória. Deus tem para a gente vitória e é o caminho de voltar ao primeiro amor, priorizar aquilo que tem que ser priorizado. Queridos, desculpa, alguma dúvida? Dúvida é muito importante. Desculpa. Só um esclarecimento que eu acho que também começa a nossa. Ele fala sobre que ele aprovava isso, porque eles tinham algo contra o Cristo. Contra o quê? Desculpa. Nicolaítas, isso. Super bom. Eu acho que ele, dentro do assunto da hoje, eu sempre acho que ele deve ter um estudo, uma pregação. Por enquanto você falava um parênteses, para dar uma explicação, porque é um ensino da igreja. Escuta, mas o que é isso? Sim. O irmão quer falar? Pode falar, irmão. É que não é muito claro em relação a exatamente. Alguns vão associar ao Antigo Testamento, né, não é com Balaão, é com... O irmão pode me ajudar se o irmão lembrar. Balaque não. Alguém falou? Mas eles traziam, é difícil você conseguir uma definição, né? Mas eles traziam algumas mentiras relacionadas principalmente à pessoa de Cristo Jesus, né? Principalmente, né? E não era como o grupo dos gnósticos, né? Que negava a natureza de Cristo Jesus, né? Mas eu não sei com clareza definir para os irmãos, porque se os irmãos fizerem até mesmo uma pesquisa, os irmãos vão perceber que Baraque, quem falou Baraque? É isso mesmo, é isso mesmo. Alguns relacionam isso, né? E inclusive existem algumas traduções que vão até colocar esses daí, né? Aí teria que ter um entendimento lá do Antigo Testamento, mas não é certo isso, que tem a ligação, né? Mas o fato é que haviam ali ensinos errados, que confrontavam a fé, principalmente a respeito da natureza de Cristo Jesus, quem era Ele, né? E essa igreja, dentro desse combate, essa defesa de fé que eles tinham, ela colocou eles para fora, né? No sentido assim de odiar as obras deles, porque eles não eram muito prudentes em relação à conduta. Eles, pelo contrário, né? Eles pregavam um tipo de fé sem uma conduta transformada. Esse era um dos pontos também, né? Então, foram expulsos nesse sentido. Mas se o irmão quiser colocar alguma coisa que eu não observei... Sim, eu posso até... Eu até tenho uma informação para falar, só porque... Uma coisa nesse sentido, que ele fala, se exatamente nessa parte. E eles, tendo a condição de muitas vezes até que dizer ser salvo ou até aceitar Cristo,
eles viviam tranquilidade. É a questão da conduta. Sou crente, já na verdade, eu posso fazer o que eu quiser, posso fazer a minha vida de qualquer jeito. E não é assim. Então, como a gente volta, geralmente, nesse versículo, né? A graça social mediante a fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, eu posso é pelas obras. É pela graça e a justificada pela fé. É justificado pela fé. Você crê, então, você crê no quê? Crê em Jesus Cristo. Então, você é justificado por isso. Sim. Essa graça. Agora, não é pelas obras, para ninguém se glorie. Só que o verso 10 vai dizer, mas vocês é criados em Cristo Jesus para as obras, para as boas obras, né? E Deus preparou para que andasse. Exato. Então, quer dizer, a situação é. Esses nicolaítas, irmão, é muito parecido com os gnósticos, né? Que ensinam uma fé sem manifestar a obra, né? Sem transformar a conduta. E isso foi repreendido pela igreja de Éfeso, por João, né? E Jesus falou, vocês fizeram muito bem, não apenas repreenderam, né? Vocês odiaram, ele falou, os nicolaítas, um tipo de fé que não busca transformação de conduta, né? Que não manifesta virtude, só crença ali, essa fé que o irmão falou, essa fé sem obra, Tiago vai dizer que é morta, né? Então isso é nicolaísmo, é um dos aspectos do nicolaísta, né? Mas obrigado, irmão, obrigado. Mais alguma dúvida, sim? Ficou claro? O importante foi repetitivo, intencionalmente repetitivo, para enfatizar o apelo do Senhor, tá bom, irmãos? Pai Santo, obrigado pela tua palavra e nos ajuda a viver essa realidade, a crer nessa realidade que nós lemos hoje em Apocalipse, que Jesus Cristo se importa com a igreja, tem prazer em estar no meio dela, para curar e transformar. Ele sonda, ele conhece as nossas boas obras, mas também conhece pecados e coisas que nós precisamos mudar. Hoje, de maneira especial, Senhor Deus, queremos nos voltar ao primeiro amor. Se os irmãos aqui da nossa igreja têm se esfriado, muitos sim têm se esfriado, têm vivido uma vida muito insensível a uma vida de comunhão com o Senhor. Ó Deus, sem essa comunhão íntima do teu povo, vivendo com Cristo, se isso não for realidade na nossa igreja, nós pouco a pouco iremos perder o testemunho, a relevância, e não fará o menor sentido vivermos essa realidade de comunidade. Nos reaviva, nos renova nesse primeiro amor. Faça-nos voltar, trabalhar para isso, entendendo que isso é a palavra do Senhor para nós. Não é uma opinião, não é mais um estudo bíblico diante de tantos estudos bíblicos que nós temos na semana, na internet. Não, isso é a realidade espiritual daquilo que é a vivência da igreja. Cristo no meio de nós, comunicando a palavra dele através de um mensageiro. A gente crê que isso é a palavra do Senhor para nós, para que possamos ter a chance de experimentar o renovo, cura e restauração. Traga-nos para esse primeiro amor. E louvamos o Senhor. Rendemos graças, porque o seu amor, a tua misericórdia dura para sempre e se renova a cada manhã. Apesar de nós, temos renovo na tua promessa, na tua palavra. Louvado seja o Senhor em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, irmãos. Peço a paciência dos irmãos, para a gente acompanhar a leitura dos relatórios. Parece que desligou ali, deu um calorzinho. Nossa, eu estou falando aqui, o negócio está gravando.